Olá pessoal, neste tutorial veremos aqui uma animação prática usando o recurso de restrição de caminho, que é o Follow Path, com o recurso Grease Pencil, que é aquele tipo de animação 2D onde nós usamos aí o lápis de cera. Vamos então ver como é que a gente pode fazer essa animação de forma básica. Eu vou só apagar o cubo e nós vamos mudar a nossa área de trabalho aqui para a área clássica, denominada 2D Animation. É aqui que nós vamos entrar na nossa área de desenho. Então eu vou usar o scroll. Essa é a nossa vista de câmera na área de desenho. E nós vamos utilizar aqui a ferramenta Draw. Essa ferramenta Draw já traz alguns traços. Se vocês olharem aqui em cima, já tem algumas cores para trabalhar com essa ferramenta. Mas o que nós iremos fazer aqui é aumentar esse número desse raio. Nós vamos colocar o número do raio com 30. E a nossa força aqui distante com 1. Nós vamos ativar a ferramenta Draw, que é a ferramenta de desenho. E aqui vamos pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos fazer algumas curvas sinuosas aqui na área. Esse aqui será o nosso caminho na animação. Precisamos agora transformar esse caminho no objeto que vai simular a animação de restrição. Tem que ser uma curva. Então, com esse desenho feito, nós vamos voltar lá para o modo Object Mode. Ele está selecionado. Eu queria que vocês olhassem aqui em cima, na Outliner, que esse objeto aqui ele tem o nome Stroke. Se vocês abrirem aqui, ele tem um traço que foi o que nós simulamos lá na área de desenho. Tá? Para converter, nós vamos vir aqui em Object e vamos usar a opção chamada Convert to Bezier Curve. Uma mensagem aqui embaixo. E aqui em cima ele criou um traço, que é o nosso traço normal, e mais uma linha. Essa linha aqui, se nós entrarmos no modo Edit Mode, vocês vão ver que é uma curva de Bezier, criado aí com aquele desenho que nós fizemos lá na área de animação. O nosso traço permanece aqui, que é necessário, e o que nós vamos fazer agora é adicionar um outro objeto, voltando para Object Mode, que vai permitir a gente fazer um segundo desenho aqui na área. Então nós vamos clicar em Add e vamos selecionar aqui um objeto do tipo Grease Pencil na condição Blank. Esse objeto vai surgir bem aqui, ó, nessa posição desse pontinho. Então com esse objeto adicionado nós vamos retornar para o modo de desenho, na opção Draw. Aqui nós vamos precisar definir para esse objeto que nós criamos uma coloração. Então nós vamos clicar na aba de cores e precisamos criar um material. Vocês vão ver que aqui em cima eu não tenho material nenhum ainda desse novo objeto de desenho. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em New. Ele já cria um slot de cor, do qual ele dá o nome de material. Vocês podem botar aí qualquer nome que vocês quiserem, tá? E mais embaixo na configuração vocês vão ver que eu tenho a possibilidade de fazer o stroke, que é a linha, que o traço, né, na verdade, e o fio, que é o preenchimento do que nós fizemos aí em termos de linha, o traço. E vocês vão ver que a cor que eu estou utilizando aqui em stroke é uma cor preta. Eu vou mantê-lo com traço em preto. Porém, o preenchimento aqui ele está desabilitado. Eu tenho que habilitar o preenchimento e tenho que definir uma cor de preenchimento aí para o desenho que eu vou fazer. Então eu vou clicar em Base Color e vou alterar essa cor para uma cor chegada ao vermelho. Então eu vou ter um traço preto com a cor em vermelho nesse primeiro material aqui que eu criei. Então eu posso agora começar a fazer o desenho que eu pretendo aqui com aquela ferramenta. Nesse caso eu vou escolher a ferramenta Box, que é o que vai fazer aí os polígonos. Vou desenhar aqui um polígono bem simples. Veja que quando eu desenho esse polígono, ele traz a cor de preenchimento que eu determinei aqui no material. Traço preto e essa cor que vocês estão vendo. Para fixar eu posso dar o Enter, eu posso clicar aqui o botão do meio do mouse. Está aqui o primeiro traço do desenho que eu fiz. Eu vou criar um segundo material aqui para fazer a parte de cima do carrinho que eu quero que apareça. Então eu vou clicar aqui, outro material, criar novo slot e ele faz uma sequência aqui colocando material .001. Eu tenho que determinar como é que eu vou traçar e preencher esse material. Então eu vou determinar aqui em preto,
Porém, o fio, eu vou ativá-lo. Eu vou usar dessa vez uma cor chegada aqui ao azul. Vamos usar então novamente a ferramenta retangular. E eu vou fazer aqui, ó, como se fosse a parte de cima do carrinho que eu quero criar. Fixando com o botão do meio do mouse, eu vou criar agora as rodas do meu carrinho. Então, eu posso utilizar um outro material, voltando aqui em cima. Vou dar um new, vou manter o traço preto e posso aqui definir uma cor de preenchimento, que pode ser laranja. Vou usar, nesse caso, a ferramenta de círculo. Selecionando-a, eu vou clicar com o botão esquerdo, arrastar para criar o primeiro círculo. Vou fixar com o botão do meio e vou criar aqui o segundo círculo do meu desenho. Então está aqui um carrinho bem simples, que eu quero usar aí na minha área de trabalho. E esse carrinho agora, o que eu vou fazer é retornar para a área Object Mode, pois eu vou precisar agora fazer o implemento para fazer esse carrinho funcionar andando sobre esse caminho aqui que eu criei. Para isso eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou adicionar na área modo Object um objeto do tipo Empty. Eu vou usar para esse experimento um PlaneX. Ele jogou o PlaneX aqui. Eu vou ativar o Move, que é a setinha de movimento, e vou fazer aqui, ó, com que esse Empty, que é o objeto vazio, fique um pouco mais abaixo aqui da roda. Esse desenho aqui, se eu selecionar, vocês vão notar que ele vai aparecer na outline com o nome de G-Pencil, porque foi o Grease Pencil que eu utilizei para criar o desenho. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e vou usar o nome carrinho, só para facilitar aqui o meu entendimento. O que é que eu preciso fazer para criar uma animação desse carrinho correndo sobre essa curva com a restrição chamada Follow Path? Eu vou precisar fazer o parentesco desse carrinho com o objeto Empty. Uma das formas práticas que eu tenho aqui de fazer isso é vindo na outline, eu vou selecionar o carrinho, vou usar o Shift pressionado e com o botão esquerdo eu vou empurrar esse carrinho para dentro do objeto Empty. Ó. Vou jogar em cima do Empty e vou saltar o botão esquerdo e o Shift. Vocês vão notar que aqui agora dentro do Empty vai ter, ó, o objeto carrinho. Eu criei um grau de parentesco. Para gerar a animação que eu preciso, eu vou então selecionar o Empty e vou vir aqui no editor de propriedades, no modo objeto, clicar no ícone de restrição para aplicar nesse Empty o Follow Path. Então eu vou vir aqui no ícone de Constraints, vou clicar em Add Object Constraint e vou buscar o nosso restritor, que é chamado Follow Path, ou seja, seguidor de caminho. Quando eu clico, ele coloca o restritor e eu preciso agora configurar o restritor para funcionar aí o que eu preciso. Nesse caso, eu tenho que definir primeiro quem é o objeto que eu quero que ele siga. Lembramos que nós convertemos essa linha como um objeto Bezier curvo. Então, se nós clicarmos aqui, vai aparecer, ó, a opção Lines, que está lá em cima. Nós vamos selecioná-la. Vamos então clicar em Animate Path para animar e vamos aqui selecionar Follow Curve. O objeto vai fazer aqui uma modificação, mas nós vamos estabelecer aqui em que direção nós queremos que esse carrinho ande. Se vocês olharem aqui, ó, essa linha está apontando para o eixo que é X, então nós vamos selecionar a opção X aqui. Agora, se eu der o player da animação pela timeline, vocês vão ver o carrinho seguindo aí a nossa trilha. Mas precisamos então só ajustar aqui o Empty para colocar o carrinho mais acima. Para melhorar isso, clicando G, vamos descer um pouquinho mais e dando play, vocês vão ter aí, ó, o carrinho seguindo aquele caminho de forma prática e simples, usando a animação de Grease Pencil em conjunto com algumas restrições pelo modo objeto. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.